quem ainda não me conhece, né, meu nome é Rafael, eu sou professor de Educação Física do Zélia, né, eu me efetivei esse ano no estado, já tinha trabalhado antes, não no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, e durante um bom tempo eu fiquei morando em Santa Maria durante o mestrado e afim, né, já fui professor do município, e atualmente eu sou professor do estado de Tom Zélia e também sou professor na UNOESC, né, então tenho um mestrado em Educação Física e doutorado em Ciências da Saúde eu estou executando agora, né, pretendo daqui 3 anos, se tudo der certo, né, e essa pandemia de Covid permitir, né, defender mais essa parte. Tá? Então a ideia de hoje é nós conversar um pouquinho sobre exercício físico e a qualidade de vida em si. Tá? Para começar a falar sobre exercício físico e qualidade de vida, nós temos que lembrar sempre. Se alguém está com o microfone aberto, desligar, que está dando interferência. Aí, obrigado. Tá? Então, quando nós falamos na parte do organismo, a gente tem que lembrar lá das aulas de biologia, né, de ciências, que a gente vai começar a falar de células, de como que é o funcionamento dos sistemas, né, nós vamos estar falando um pouquinho de sistema muscular, esquelético, e basicamente o exercício físico vai vir para estar trabalhando essa parte, né, desenvolvendo um corpo que já foi feito para estar em movimento, né? Se nós parar para pensar que na história do ser humano nós temos ali o quê? 1.500, no máximo 2.000 anos de sedentarismo, onde o sujeito teve uma sede e a partir dessa sede, né, não precisou mais sair para plantar, não saiu para colher, para matar animais, né? Esse corpo foi elaborado para esse movimento em si. Né? Então, nós temos que sempre lembrar que as atividades do nosso dia a dia, né? Imagine o professor agora nesse formato online, né? Quanto que está correndo, quanto tempo está passando por dia, né, trabalhando em si, e nós acabamos perdendo alguns momentos importantes da nossa vida, né? Perdendo, às vezes, um momento de lazer, um momento onde a gente poderia estar brincando com o filho, com o neto, com o sobrinho, né? E ainda mais quando a gente pensa em nós. Nós vamos passar uma boa parte do dia sentado, planejando aula, elaborando materiais, e agora, no momento da pandemia, isso daí aumenta, né, numa cascata surpreendente, né? Tem gente que deve estar trabalhando ali 8, 12, 15 horas por dia sentado, elaborando o plano e corrigindo trabalhos. Né? Então, nós temos que parar e pensar, né? Será que nós somos uma máquina e qualquer coisa que nós oferecer para esse corpo, né, de exagero de trabalho, será que nós vamos conseguir trocar uma peça posteriormente? Né? E daí a resposta é bem óbvia, né? Mas a gente não para pensar, a gente acaba acelerando todas as coisas na nossa vida e a última coisa que a gente para pensar é na nossa própria saúde. Né? A gente não pensa nisso durante todo o processo. Daí o que acontece? Trabalho exaustivo, passa dos 35, 40 anos, começa aquela dorzinha no ombro, irradiando para o cotovelo, né? Aquela tendinite, aquela bursite, por movimento repetitivo, né? E ainda é agravado quando a gente não pratica nada de exercício físico em si. Então, pensando nisso, nós temos que pensar como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. E essa é a ideia da nossa conversa, falando sobre a parte do exercício físico, tá? Quando a gente fala nesse exercício físico, que eu vou passar alguns exercícios, as coisas que vocês podem começar fazendo em casa, quem não está praticando ainda, nós temos que saber que para que serve primeiramente esse exercício físico, tá? A primeira coisa que a gente fala, a importância desse exercício físico, é para a aptidão física do sujeito, né? O condicionamento físico. Um dos itens importantes é o equilíbrio, né? Representado nessa imagem ali pelas pedras em equilíbrio. Temos que pensar que o equilíbrio não é ficar só na ponta do pé, né? Nós não vamos só para utilizar passando numa corda ou algo assim. Toda vez que a gente vai subir escada, né, e a gente eleva um pé para pisar no próximo degrau, a gente está utilizando o equilíbrio. Então, o equilíbrio é muito importante para qualquer atividade do dia a dia. Né? Sabe aquele idoso ou aquela pessoa que vai subir a escada e dá o segundo passo e não consegue se equilibrar e acaba caindo e se machucando? É por falta dessa noção e de melhora desse equilíbrio em si. Além disso, a gente tem a melhora da força, né? Não representada por essa imagem em si, né? Mas pensando na atividade do nosso dia a dia. Quando a gente vai no mercado, né? A gente vai pegar as sacolinhas para levar para casa. Quantos quilos está pesando aquela sacola? 5 quilos,
de arroz lá, 5 quilos de farinha, 5 quilos aquilo. Né? Então, é uma carga bem grande. Se tu tiver que subir ainda escada, eu moro no terceiro andar, né, eu tenho que subir 6 lances de escada para chegar no meu andar, eu estou levando essa carga ao longo do meu caminho. Então, por isso que é importante eu praticar o exercício para estar fortalecendo. Ou senão, eu só tenho uma sobrecarga e acabo, né, prejudicando a minha saúde em si. E, além disso, a flexibilidade. Né? Quem de vocês aí consegue fazer igual a moça da imagem? Ter um pouquinho de flexibilidade, assim. Vixe, acho que não sei se alguém consegue. Tá? Agora vamos diminuir um pouquinho essa parte de flexibilidade, né? Quem de vocês aí, com as pernas estendidas, consegue encostar na ponta do pé? Consigo, eu consigo. Ah, professor, eu com 5,6 já não consigo. É, e é importante porque a flexibilidade, né? Quando a gente fala em evitar lesões, é bem importante, porque se eu tenho pouca flexibilidade, a chance de ter uma lesão aumenta muito, né? Nós, professores, para ter um exemplo, né? Nós deveríamos conseguir fazer isso daqui, ó. Passar uma mão atrás e a outra por cima, tá? Porque esse é um exercício simples para ver flexibilidade e mobilidade do ombro, tá? Tentem fazer aí para ver se alguém consegue encostar a ponta dos dedos lá atrás. Né? Esse é um exercício simples, tá? Para ver mobilidade e flexibilidade do ombro. Né? Quando a gente utiliza muito pincel, giz e afins para escrever, né? Seja a caneta no próprio papel, se a gente não tem uma flexibilidade adequada no ombro, a chance de aumentar a lesão, né? Ou criar uma nova lesão aumenta significativamente. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa flexibilidade. Além disso, né, a aptidão cardiorrespiratória. Hoje, com a facilidade de nós ter carros e outros transporte, nós acabamos, às vezes, não indo nem na esquina comprar pão, né? Ah, eu tenho que ir no mercado na esquina ou na padaria na esquina, é capaz de ir na garagem, ligar o carro, né, tirar o carro da garagem e ir no mercado que está a uma quadra de casa. Né? E isso é muito comum, que acaba ficando cada vez mais sedentário. Daí, quando a gente precisa fazer qualquer tipo de atividade, seja subir um lance de escada a mais, caminhar um pouquinho a mais, não tem condicionamento cardiorrespiratório. E esse condicionamento cardiorrespiratório facilita vários processos. Né? Hoje, por exemplo, tem pesquisas comprovando que quanto melhor esse condicionamento cardiorrespiratório, menor vai ser as complicações, né, para quem acaba pegando o COVID. Então, essas variáveis, esses elementos, né, vão estar influenciando no nosso dia a dia diretamente. Além disso, né, as atividades ou exercícios físicos são responsáveis por melhorar várias características no nosso corpo. Por exemplo, uma motricidade ampla, né, a coordenação entre braço e perna, tá? Eu sempre brinco com isso porque eu gosto de trazer no ensino médio algumas atividades de academia para eles, né? Então, com ritmo e movimento. E eles conseguir coordenar perna e braço ao mesmo tempo é quase hilário. A primeira aula é quase risada de todo mundo, porque ninguém consegue fazer o movimento coordenado, né, durante o tempo da música, por exemplo. Né? E são coisas que a gente vai perdendo, e se a gente não desenvolver ao longo do nosso dia a dia, vai prejudicando outras características em si. Além disso, nós temos a motricidade fina, né, aquela capacidade para melhorar a escrita, quanto para recortar um papel, né, ou fazer algum arremesso de precisão, por exemplo. E uma das variáveis que eu mais gosto de estar trabalhando, que é o tempo de reação, tá? Mas o tempo de reação eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que eu tenho uma imagem que deixa um pouco mais claro do que é, tá? A coordenação motora global, né, como eu falei para vocês, está presente nas atividades do nosso dia a dia. Então, se tu vai fazer qualquer tipo de esporte, tu vai precisar coordenar braços, pernas e afins. Se tu vai fazer dança, também, tá? Se tu vai no mercado, tu saiu do teu carro, tu tá caminhando,
né, tu tá precisando dessa coordenação motora ampla. Já a coordenação motora fina vai influenciar nas atividades mais que tu precisa de precisão durante o dia a dia, tá? E essas atividades podem ser desde a escrita até atividades manuais, tá? Quanto mais atividades manuais tu faz, maior de vocês aqui que faz artesanato, crochê, qualquer tipo de artesanato em si. Quando a gente inicia fazendo, né, artesanato ou qualquer atividade manual, as primeiras vezes que a gente vai realizar aquilo tem uma dificuldade muito grande, mas conforme vai melhorando essa coordenação motora fina, vai facilitando esse processo ao longo do tempo. E a última que eu falei para vocês que eu gosto bastante, né, é o tempo de reação. É o tempo que eu demoro para reagir a um estímulo do ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou lá na corrida, né, eu gosto de usar esse exemplo que fica bem claro, e daí eu tenho um estímulo auditivo, né, o tiro, para o sujeito sair do bloco. Então, o tempo que ele demora para sair desse bloco, né, é o tempo de reação dele, tá? Acho que nessa imagem aqui fica legal de entender, tá? Então, o tempo que ele demora com aquele estímulo sonoro é o tempo de reação, tá? É o tempo que o sujeito demora para reagir a qualquer estímulo ambiental. Isso é importante para quê? Isso pode facilitar você evitar um acidente no trânsito, pode evitar você de se cortar na cozinha, né? De você cair, ter uma queda em si, tá? E fora que esse tempo de reação está intimamente relacionado com a função cognitiva do sujeito. Então, isso quer dizer que, se eu faço exercício físico que melhora esse tempo de reação, eu estou melhorando a minha função cognitiva, tá? Ah, mas não tem nada a ver. E uma das características de melhorar o exercício físico, a aptidão física, é levar mais sangue para o cérebro, né? Com mais quantidade de oxigênio e nutrientes, né, o meu cérebro consegue funcionar de uma forma mais adequada, tá? E se eu pensar numa corrida, né, tem esse tempo de reação inicial e o resto é tempo de movimento, tá? Então, esse tempo de reação inicial é bem importante para qualquer atividade do nosso dia a dia, ok? Então, só que tem uma característica diferente desse tempo de reação em si, tá? Vocês conseguiram ver essa imagem? Sim, não? Sim, estamos vendo. Tá, e o que está escrito na imagem? E aí, Fábio, lê para nós? O último a escrever seu nome no bate-papo irá responder uma questão. A ideia do tempo de reação e dessa brincadeirinha é que, sem a gente ter atenção, a gente não consegue ter um tempo de reação adequado, tá? Então, agora, vários fatores psicológicos vão estar nos afetando nessa reação que a gente tem para as atividades do dia a dia, né? Ansiedade, sentimentos depressivos, né? Então, todas essas características psicológicas vão estar influenciando, porque se eu não tenho atenção, eu não consigo reagir àquele estímulo, tá? E a gente tem alguns artigos até do meu grupo de estudo, né, comprovando que exercício físico acaba melhorando todos esses aspectos psicológicos, fora aqueles físicos que eu falei anteriormente, né? Então, ó, esse primeiro fala sobre a satisfação da imagem corporal, né? É difícil encontrar uma mulher, né? Não que os homens não tenham esse problema, né? Aparecem bastante nos homens, mas é uma quantidade ainda menor comparada com as mulheres, né? Você quer a satisfação da imagem corporal. E com o exercício físico, as pessoas começam, né, verificar e perceber melhor o seu corpo, né, por noção espacial. Tá? Quando a gente trabalha lá na educação infantil, principalmente, ou séries iniciais do fundamental, a gente fala muito nessa percepção corporal, né? Ali na percepção corporal, nas séries iniciais e na educação infantil, tanto o professor de educação física junto com o pedagogo, e ainda com o professor de artes, consegue estar trabalhando, né, de uma forma global, essa percepção do sujeito do próprio corpo, de saber realmente como é o corpo, né, e o exercício físico, a prática desse exercício físico,
pode estar contribuindo bastante com isso, né? Além disso, né, ele pode estar melhorando o estado do humor do sujeito, tá? Quando a gente fala em estado do humor, tá, nós estamos falando em sentimentos de tensão, sentimentos de depressão, sentimentos de raiva, vigor, fadiga e confusão mental, tá? Então, são sentimentos que passam, tá? E o exercício físico, por si só, auxilia, tá, na melhora desses aspectos. E uma coisa interessante que nós encontramos que é exercícios de força, tá? Seja tu erguer uma carga, seja tu arremessar uma carga um pouco mais alta, tá? Melhora muito a raiva do sujeito. Ok? E aqui tem mais um, só que daqui é com idosos, né? Só que ainda nós temos um problema grande, né? Professor, será que tem tempo para fazer isso? Será que o problema mesmo é o tempo para fazer exercício físico? Tá? E com isso nós começamos a pensar e pesquisar sobre exercício físico no ambiente de trabalho. Então pensem assim, ó, programas curtíssimos, aulas de 10 a 15 minutos de exercício físico. Tá? Então tudo que agora eu vou mostrar para vocês de resultado, antes de nós começar a falar sobre exercício mesmo, são programas de 10 a 15 minutos de 2 a 3 vezes por semana. Então isso quer dizer que vocês gastam de 20 a 30 minutos por semana e tem vários benefícios. O primeiro que nós encontramos com esse tipo de exercício, tá, é a redução de atestados, né? Então, numa empresa que nós aplicamos ele, 50%, 51% dos atestados gerais diminuíram, né? Desses, 43% de doenças sistêmicas. Quando eu falo doenças sistêmicas, eu estou falando relacionadas com a imunidade do sujeito, gripe, resfriado, tá? E ainda nós tivemos uma diminuição de 55% por doenças ossomusculares, que ali entra a lesão por esforço repetitivo. Normalmente, na carreira do professor, é uma consequência, né? Porque ninguém nunca parou para falar que nós precisamos se cuidar, né? E a importância desse exercício físico ou de uma atividade para compensar o nosso trabalho, né? Nós vivemos ainda de uma sociedade que não pensa que o trabalho traz malefícios em si, e que nós temos que compensar esses malefícios, né? Para ser um trabalho bom, eu tenho que, pelo menos, com o dinheiro, conseguir me sustentar e diminuir os malefícios desse trabalho. Ou senão, daqui 20, 30 anos, eu vou estar incapaz de fazer minhas atividades em si, tá? Além disso, um artigo que nós conseguimos, né, que melhora o tempo de reação. Então, pensem, se eu falo em melhora de tempo de reação, seja ele simples, que eu tenho uma atividade e uma resposta, ou seja ele de escolha, igual eu estou lá no trânsito e tenho que optar por uma das atividades, ou ultrapassar, né? Isso melhora a minha função cognitiva. E nós conseguimos mostrar que o grupo que faz esse tipo de exercício físico melhora também esse tempo de reação, tá? Aqui sobre a parte do estado do humor, lembra que eu comentei com vocês que o exercício de força lá consegue fazer esses benefícios? Uma aula de 10 minutos já traz esses benefícios, né? Então, para a gente pensar que não preciso ter um monte de tempo, né? Eu tenho que me organizar pelo menos uns 15 minutos durante o meu dia para cuidar de mim, né? Se eu não estou cuidando da minha saúde, algo não está certo no processo. Por quê? Mas tem muita gente que depende de mim. Então agora para pensar. E se tu estiver doente? E se tu não conseguir mais fazer as atividades do dia a dia? De quem que essas pessoas vão depender? Né? Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar na gente. Às vezes pensar na gente é pensar nos outros também. Tá? Além disso, sobre ansiedade, tá? Eu gosto bastante desse estudo, foi de uma orientanda minha. Tá? E nós conseguimos provar que 3 meses fazendo exercício físico, 10 minutos, 3 vezes por semana, diminui a ansiedade. Tá? Se vocês olharem no lado direito, onde está escrito grupo experimento, né, está 8,50 na escala de ansiedade. Né? E embaixo está 4. Então isso quer dizer que reduziu pela metade a ansiedade. E se vocês olharem no lado esquerdo,
né, o grupo que não fez esse tipo de aula, chegou a aumentar um pouco a ansiedade. Tá? Então, pensem que fazer um pouco de exercício ao longo dos nossos dias, né, não exige um grande espaço de tempo para isso. Tá? Mas como que a gente pode fazer isso e melhorar a nossa qualidade de vida em casa em si? Tá? Então, para isso, eu trouxe alguns cuidados, exercícios, tá? Mostrando para vocês como que a gente pode estar executando eles e aumentando gradativamente. Tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter. Tá? Sempre manter os nossos exames em dias, só para ver se não tem alguma patologia, né? Tem pessoas que às vezes têm até hipertensão e acabam não sabendo. Né? Eu sempre brinco que os homens normalmente se encaixam nesse grupo, né? Porque só vai procurar um médico quando necessita muito, quando está morrendo, né? Basicamente. A mulher já tem um costume melhor de cuidar da própria saúde e de frequentar mais o médico, né? Por todas as condições em si, né? Pelos exames periódicos que normalmente são executados a cada 6 meses, a cada 1 ano, tá? Além disso, a gente tem que pensar, então, em escolher uma roupa adequada para essa prática, né? Eu brinquei lá com os alunos, eu falei que o professor de educação física não briga com os alunos, ou, né, fala com os alunos para ir de calção e de tênis só por causa que é esportivo. Não, porque se ele vai de calça jeans para aula, ele começa a suar, essa sudorese não consegue evaporar da nossa pele e começa a aumentar a quantidade de fungo, principalmente, então, em regiões, né, não tão ventiladas. Né? Então, na virilha, por exemplo, pode começar a aumentar, né? Além disso, se eu não estiver utilizando um tênis adequado, ou eu posso estar caindo, né, por um tênis muito liso, por exemplo, ou se eu tiver de chinelo, algo que eu estou utilizando pode cair no meu pé e acabar lesionando também, tá? Outra dica que eu falo sempre é nós iniciar de forma gradual. Eu tenho dinheiro para ir para a academia, eu não tenho para contratar um personal ou algo do gênero. Opa, tu tá com os teus exames em dia, né? Tu tem uma roupa adequada para fazer isso, tá? Vamos começar de forma gradual. Eu vou passar alguns exercícios para vocês e eu vou começar fazendo. Eu consigo fazer 3 repetições, professor. Show! Então, essa semana nós vamos fazer 3 repetições. Semana que vem vamos aumentar mais uma, na outra mais uma, e assim aumentando de forma gradual essa prática de exercício. Então, a gente consegue se movimentar mesmo em casa em si, tá? Além disso, é importante escolher, então, exercícios de fácil execução, nada complexo, né? Eu sempre brinco que o pessoal gosta, às vezes, de fazer um círculo até na academia, né? Tu olha, assim, um programa Bem-Estar, eu estava assistindo uma reportagem bem antiga deles, estava um sujeito fazendo agachamento em cima de uma bola suíça. Todo mundo conhece, né? As bolas suíças, aquelas bolas grandes de fazer... Normalmente, apresentam-se nas aulas de pilates, né? O sujeito estava em cima daquela bola, com uma barra no ombro, fazendo agachamento, né? Que utilidade que tem aquilo? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que optar por exercícios de fácil execução, né? Além disso, cuidar com a alimentação, então não comer muita coisa antes de fazer esse exercício, né? E não comer uma coisa muito pesada antes de estar fazendo esse exercício e manter durante esse processo todo, então, bem hidratado, né? Tomar a água em si, tá? Tem algumas pessoas que não conseguem se hidratar durante a prática de exercício, e é normal, e vai ter que se adaptar para ver como que fica melhor, ok? Aqui eu vou trazer alguns exercícios que dá para nós, então, fazer em casa. Eu acabei optando por eles, porque a execução é um pouco mais fácil, né? O primeiro todo mundo deve conhecer, né? Deve ter feito pelo menos uma vez durante a vida, né? Que é o polichinelo em si, né? Que tem a imagenzinha, né? O nosso GIF do lado, mostrando como ele é executado. Né? Então, eu posso estar executando isso em qualquer lugar. Né? Eu tenho um espaço lá na minha sala, na casa, eu tenho um espaço só no quarto para fazer, eu consigo fazer esse movimento em si. Professor, mas eu consigo fazer 10 só. Opa, então vamos ali, vamos partir. Começamos fazendo 10 e eu começo a aumentar gradativamente isso. Tá? Isso que eu falo de aumentar gradativamente não é só o exercício, é o tempo que eu consigo fazer. Né? Às vezes vocês vão começar a fazer alguns exercícios e vocês vão fazer exercícios durante 5 minutos. E vocês vão estar completamente exaustos. E depois vocês vão começando a melhorar isso
O que eu digo de melhorar a aptidão física, e vocês vão conseguir fazer mais alguns exercícios, né? Além desse, eu posso trazer a corrida estacionária, né? Eu gosto bastante de falar dela, porque hoje, né, teoricamente, nós não podemos correr na rua, né? Principalmente porque um corredor correndo na rua pode transmitir ou deixar uma nuvem de névoa, de vapor, da respiração e afins, por questão de 30 metros. Então, ir correr no ecoparque, mesmo de máscara, é perigoso, tá? Por a parte de contaminação com o Covid. Então, para evitar isso nesse momento, a gente pode estar fazendo a corrida estacionária, né? Que é a corrida parado no mesmo local. Ah, professor, mas como que eu conto isso? Né? Começa a brincar com o cronômetro, né? Deixa o cronômetro do celular lá e tenta começar a fazer. Cansou? Para o cronômetro. Ah, consegui fazer 40 segundos. Opa, essa é a minha meta. Né? E eu começo fazendo isso até conseguir passar e fazer mais tempo dessa corrida estacionária. Tá? Esses dois primeiros exercícios que eu passei para vocês e falei para vocês, os polichinelos e a corrida estacionária, é muito bom para aumentar, tá, a parte dos batimentos cardíacos e nós iniciar os exercícios propriamente dito. Tá? Depois disso, nós temos exercícios bem simples que a gente pode estar fazendo em casa com o peso do corpo. Tá? Nessa imagem, a moça está utilizando um halter, mas eu posso estar fazendo isso só com o peso do corpo. Né? E é um movimento simples, onde eu vou dar um passo à frente e flexionar os dois joelhos. Percebam que ela está mantendo só a postura, né? As costas retas, e esse movimento de agachar, de descer para baixo. Tá? Eu sempre brinco que tem muita gente que fala durante esses exercícios que o joelho não pode passar da ponta do pé. Tá? Isso está errado. Se ele passar um pouquinho da ponta do pé, é normal do movimento atômico passar. Tá? E aqui trago um gifzinho, né? Depois vai estar disponibilizado o vídeo também para você estar assistindo, né? De como é executado ele. Percebo que no gif, ó, lá no final do movimento, até o joelho acaba passando um pouco da ponta do pé. Tá? E isso é normal. Além desse exercício, eu gosto bastante de agachamento com salto, né? A única aconselho que eu falo é, se vocês moram em apartamento, tem esse exercício, tá? Senão o vizinho de baixo vai vir bater na porta de vocês por causa do barulho, tá? De experiência própria, tá? Ok? Que é um movimento de agachar e saltar, tá? Ah, professor, mas esse é um pouquinho mais complexo. Sim. Eu posso fazer isso daí posteriormente, né? Quando eu tenho uma aptidão física um pouco melhor para isso, tá? Além disso, o exercício de agachamento eu posso estar fazendo em casa, né? Eu vou afastar a perna mais ou menos na largura do ombro, né? Então, braços à frente para ficar um pouco mais fácil de eu me equilibrar, né? E eu vou fazer um movimento como se eu fosse sentar num banco, ok? Sempre mantendo as costas retas. Tá? Como está mostrando ali no GIF. Além disso, eu posso fazer o mesmo movimento de agachamento, só que, ao invés de ficar descendo e subindo, manter lá naquela posição, tá? Até sentir a perna começar a tremer um pouco, ficar fadigada em si. Tá? Além disso, eu posso fazer flexões de braço, né? Acredito que esse daqui também tenho feito em alguma vez, tá? Para as mulheres é um pouquinho diferente, pode estar apoiando o joelho no solo, e para os homens com a perna estendida. Né? Eu sempre brinco que, no início, até o homem pode estar iniciando, né, com o joelho também apoiado. Tudo vai depender do quê? Da força que a gente tem. Tá? E eu gosto bastante desse exercício, porque se eu estou fazendo esse exercício, eu posso trazer meu braço mais perto do corpo, na hora de executar, e trabalhar mais a região posterior do meu braço, ou eu posso fazer um pouco mais aberto, né, e trabalhar o meu peitoral, tá? Como está demonstrando ali na imagem, ok? A prancha isométrica, esse já é um exercício bem mais avançado, porque durante todo esse movimento, né, que a moça está conseguindo estabilizar, né, e ficar afastada do solo, tem várias musculaturas trabalhando. Ela tem que manter contraído o abdômen,
tem que manter contraído o glúteo e os adutores. Tá? Então, esse é um exercício já para quem já faz exercício físico há um bom tempo, que tem um condicionamento um pouco melhor para estar realizando em si. Tá? Durante esses exercícios, é importante uma coisa, a gente tem um pouquinho de consciência corporal. Tá? Durante todo o exercício que eu vou realizar, eu tenho que cuidar principalmente com a respiração, né? Eu vou inspirar pelo nariz e expirar pela boca, tá? E a gente não tem esse costume de controlar a nossa respiração, né? E o segundo sempre é a contração do nosso abdômen. Sempre esse abdômen contraído, né? Para facilitar esse processo em si, né? E manter a postura e não sentir dores na lombar, tá? Seria isso que eu teria para falar para vocês, tá? Aqui na tela eu só trago, né, 2 linkzinhos do Instagram. Se vocês quiserem acompanhar, tem um grupo de estudo em psicofisiologia do exercício do lado esquerdo de vocês, tá? Se vocês tirarem uma foto disso lá no Instagram, vocês já conseguem procurar o grupo, tá? Que nós acabamos postando bastante coisa também sobre exercício, nós publicamos bastante coisa sobre publicações, sobre artigos, né, sobre o meio científico, mas sempre tem alguma dica também sobre exercício físico, tá? Inclusive, essas dicas também estão no lado direito, ali na Course Treinamentos, né? Tem até algumas coisas falando sobre a importância do exercício físico no ambiente de trabalho nosso em si, tá? Então, mais ou menos seria isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida,